Boa noite, boa noite, boa noite. Deixa eu chamar o povo aqui. Boa noite, boa noite. Amores, deixa eu chamar o povo rapidinho, só um instantinho. Boa noite, boa noite, boa noite. Eu tô meio atolada. Oi, Vânia, querida. Tava chamando as pessoas, mas sabe o que acontece? É que entrou muita gente nova, aí eu não consegui achar as pessoas que estavam, que eu conheço. Tudo bem? Estão me ouvindo bem, povo? Estou de azul nessa live, porque amanhã meu atendimento é de reconexão com as deusas. E amanhã eu vou trabalhar Afrodite. A cor de Afrodite é azul, para quem não sabe. Ah, obrigada, Paulo. Obrigada, gente. Vânia, deixa eu te chamar aqui. Peraí, tá? Peraí, como é que eu... Deixa eu achar como é que eu encontro você para chamar. Peraí. Ó, te convidei, Vânia. Bem-vindo. Quem tá chegando, bem-vindo. Daí que eu ainda. Encontrei. Oi, Vânia, tudo bem? Bem, você. Tudo jóia. Vamos dar uns 2 minutinhos, porque o povo vai chegando atrasado, né? Tá. Meu áudio tá bom? Tá bom sim. Beleza. A imagem que também é assim de vez em quando, mas teu áudio tá bom. Ah, beleza. Gente, bem-vindo, quem tá chegando. E eu vou pedir um favor a vocês. Quem não segue a Vânia, segue a Vânia, por favor. Vânia, escreve aqui o seu Instagram. E também aproveita, me segue também. O meu é Marta Fernandes Terapeuta. Aí, boa noite, Jorge. Boa noite, gente. Aí vocês contribuem com a gente, seguindo a gente, descobrindo o nosso trabalho e tudo mais. Tá bom? De onde vocês estão falando? Conta aí pra gente, enquanto a gente espera um pouquinho o povo chegar. De onde vocês são? Eu sei que tem gente que eu já conheço, mas a Vânia não conhece. Hoje a Vânia estreia numa live, olha que chique. Olha só. Já tô aqui na lavanda, ó. Acalmando. Já tô na lavanda aqui no difusor. Ai, gente. Não, você vai sair ótimo, você vai ver. Sou boa de condução. Ah, olha a galera chegando do curso. Ó, Jorge, Marcinha, Edna. E uma galera aqui que é fiel. Olha, aí uma Quadros de BH, a Paulinha de São Paulo. Paulinha, fiquei lá na casa dela, me recebeu super bem. Paulinha pode abrir uma pousada, ela recebe que é uma maravilha. Já falei para ela. Olha, a menina do cabelo entrou. Boa noite, boa noite. Olha que legal. Ana é minha cabeleireira. Ai, que legal, Ana. Mão cheia pra cabelo. Ai, que bom. Maravilhosa. Você não pode aparecer descabelada, que não a culpa vai ser dela. De jeito nenhum. Ai, gente, que legal. Olha, gente, eu penso o seguinte, quando a gente está chegando, é super bom a gente respeitar para quem está chegando na hora, né? Eu dou um tempinho. O Jorge é do Reino Encantado do Ceará, em Fortaleza, encantado. Jorge devia ser escritor, né? A fala do Jorge é tudo assim. Jorge, você tem um dom de escrita, Jorge. Você tem que aproveitar esse dom, tá? Então, amores, tem uma galera que eu não conheço, deve ser o pessoal ou novo, que estou com um movimento novo no meu Instagram, ou os amigos da Vânia. Primeiro lugar,
eu quero dar a vocês parabéns a vocês, tá? Por que isso, gente? Sempre que a gente faz um movimento de se abrir para conhecimento, se abrir para ouvir, a gente está dando uma oportunidade para olhar novos pontos de vista da nossa vida. E isso é muito bom, sempre acrescenta. Mesmo que você vá ouvir alguma coisa que você fale assim, isso não tem nada a ver comigo, isso acrescenta também, sabe? Porque às vezes você percebe que você está muito firme num caminho quando você ouve outros caminhos que você fala, não, isso eu não estou escolhendo para a minha vida. Então, oi, boa noite, boa noite. Quero agradecer a vocês que estão nesse investimento de, em vez de estar vendo uma novela, estar vendo isso e aquilo, estar aqui aberto ao conhecimento. E Suzana chegou. Então, deixa eu me apresentar um pouquinho, gente. Meu nome é Marta Fernandes, tá? E eu sou formada em Educação Física, mas no meu caminhar pela Educação Física, eu sempre gostei de gente. Eu tenho dons espirituais. O que é isso, dons espirituais? Eu ouço os espíritos, acesso ao mundo espiritual desde os 3 anos de idade, sabe? Mas eu sou autodidata, eu nunca frequentei, assim, não me orientaram, eu fui aprendendo a lidar com isso sozinha. Hoje é facílimo, mas no início foi bem difícil, você ouviu um monte de espírito falando na sua cabeça, foi uma situação bem difícil. E mesmo dentro da educação física, a espiritualidade sempre esteve presente. Então, até é legal isso, porque para mim, a espiritualidade não está dentro de uma religião. A espiritualidade está em todos os momentos. Você está no supermercado, ponto de ônibus, você pode ser um canal de Deus ou alguém pode ser um canal do divino para você. Mas eu acho que você ter só o dom espiritual não significa que você tenha que se ausentar de ferramentas. O que é isso? Fui estudar, eu fui fazer programação neurolinguística, que é PNL, hipnose ericksoniana, fui fazer constelação sistêmica com bonecos, fui fazendo outras formações. Para quê? Para que eu tivesse ferramentas para lidar com as pessoas. Porque muitas vezes um caminho de uma pessoa não está andando por uma questão emocional ou por uma questão de crença. E outras vezes o caminho de uma pessoa não está andando por uma questão espiritual. Existe um resgate espiritual ou existe que ela captou uma energia, seja enviada ou seja do coletivo. E hoje, particularmente, eu quero falar sobre essa energia do coletivo, o mundo espiritual, falando da energia do coletivo. E aí eu convidei a Vânia, essa querida, que faz aula comigo, sabe? É minha pupila. Eu tenho um monte de pupilas aqui do coração, né? E que ela trabalha com os óleos essenciais, que eu quero falar exatamente isso, gente. A Terra, o planeta que a gente vive, a Terra, está passando por mudanças, sabe? Mudanças energéticas, né? E essas mudanças energéticas, nós estamos passando por modificações nos nossos corpos. Estão sendo pedidas novas posturas. A guerra, você fala assim, é uma grande viagem, eu não acredito no mundo espiritual, não acredito em energia. Meu amor, você está ouvindo essa live provavelmente no celular. O celular está chegando com a minha imagem, a imagem da Vânia, graças à energia que entra no seu aparelhinho, que é uma caixinha, e se codifica numa imagem, num áudio. Você ouve e vê a nossa imagem por causa de energia. Então, amores, existem leis universais regendo as nossas vidas, leis superiores e leis inferiores. Tudo abaixo do divino, mas muitas vezes a gente desconhece. É como se você pegasse um carro, fosse dirigir e passasse por uma velocidade grande e não sabia que tinha 40 km, viu uma placa, 40 km por hora, passou a 60. Vai receber uma multa? Vai. Aí você pode falar, mas eu não sabia, sinto muito. Sabendo ou não sabendo, essa é a lei do trânsito, você recebe a multa. Então, algumas leis são necessárias. Só que, indiferente do jeito que vai falar das leis, existe uma coisa, em primeiro lugar, você está tendo a sensibilidade do coletivo, porque se a gente for pensar no coletivo hoje em dia, né, Vânia? O coletivo não está nada bom. Se você falar, estou sendo pessimista? Não, não estou sendo pessimista. A gente tem guerra, a gente tem desmatamento, a gente tem muita violência, homens matando mulheres, crianças, se acontecendo 1000 situações, com os animais também. Então,
o coletivo não está com uma vibração elevada. E nós, pessoas comuns, estamos nessa teia ligada a essa energia coletiva. E muitas vezes a gente começa a se sentir mal e até colher coisas que não são nossas, são do coletivo. E aí você precisa de ferramentas para se alinhar, se harmonizar. E existem N ferramentas, mas entre das ferramentas que são muito boas são os óleos essenciais, que tem uma diferença de alguns óleos essenciais, que a gente pensa, que eu vou em qualquer lugar, eu vou lá numa lojinha, vi um óleo vendendo a R$3, vou pegar e vou usar e vai fazer efeito. É sobre isso que a gente veio falar hoje, para trazer informação para você poder usar de maneira útil. Então, vou passar a bola agora para a Vânia se apresentar e falar, direcionar. E vocês podem escrever perguntas, alguma coisa assim, que a gente está disposto a responder, tá? Vânia, gratidão pela presença, tá? E pela confiança. E agora, querida, pode começar. Agradeço. É uma honra estar com você aqui. É minha primeira live, né? Então eu estou um pouco nervosa. Que legal! Oh, gente, perdoe o barulhinho, celular, crianças. Bom, vamos lá. Eu moro em São Paulo, né? Sou mãe, tenho 2 filhos, são gêmeos, né? E conheci os óleos essenciais com problemas de saúde, né? Então, durante a pandemia, eu comecei a ter asma recorrente, refluxo recorrente. Para ter uma ideia, eu dormia sentada, para não ter o refluxo durante a noite. E aí, uma amiga trabalha com os óleos essenciais, ela me apresentou, né? E falou que poderia me ajudar. E foi incrível, porque o refluxo eu resolvi no mesmo dia, né? Usando o óleo. E a asma, a bombinha que eu usava de 2 a 3 vezes por semana, eu passei a usar 1 vez por mês e olha lá, né? Então, eu realmente comecei a ficar encantada com o poder dos óleos, né? E, assim, eu sou uma buscadora, né? Então, eu não sou ainda uma aromaterapeuta, mas eu procuro orientações, leio artigos, né? Tenho essa minha amiga que é aromaterapeuta formada, ela me ajuda bastante a entender. Então, foi assim que eu conheci o mundo dos óleos. Então, aí assim, os óleos essenciais, muita gente não confunde, né? Óleo essencial com óleo vegetal, né? O que é o óleo essencial, né? O óleo essencial, ele é um composto aromático e ele é extremamente volátil, né? Então, você pode perceber que, por exemplo, se você espremeu a casca de uma laranja, você vai sentir aquele perfume da laranja. Aquilo ali, nada mais é que a ação de um óleo essencial, tá? E os óleos essenciais, eles podem ser retirados de cascas, de raízes, de flores, de frutos, resinas, né, de árvores. E eles são fabricados por quê? Porque a planta, ela também tem um sistema imunológico. Então, ela produz o óleo essencial para se proteger do ambiente, da temperatura, das coisas sazonais que acontecem ali no meio dela, para se proteger de alguns insetos, né? E esse sistema imunológico dela é muito parecido com o nosso, é muito parecido com o ser humano. Para você ver, né? Como Deus é perfeito, né? Ele cria a terra, cria o mundo e nos deixa a natureza para a gente se cuidar, para nos ajudar. E ele cria as plantas para poder ser parecido com a gente e a gente poder usufruir desses benefícios, né? Então, os óleos essenciais, geralmente, eles são extraídos através de forma destilada, né? E por a planta, ela produzir, né, os óleos usando o sol, a fotossíntese, que é a alquimia da planta, então, ela capta essa vibração do sol e, por isso, as plantas também têm vibração. Aliás, tudo no mundo tem vibração, tem uma energia, como você disse mesmo, agora há pouco, né? Então, as plantas, quando você extrai um óleo essencial, ela mantém a vibração daquela planta. Não é porque ela passou por um processo físico ali, de destilação, que ela perde aquela vibração. Não, ela mantém aquela vibração. E a vibração da planta, ela é elevadíssima, tá? Então, elas ajudam a gente a também elevar a nossa vibração, a nossa energia. Então, elas podem ser usadas tanto para te ajudar no seu corpo físico, nas emoções, para equilibrar suas emoções, para equilibrar sua energia, para abrir seu campo espiritual. Ela pode ser usada de diversas formas. Então, é realmente incrível, né, o poder que todas essas plantas têm, né?
E tem mais de 200 óleos essenciais. E eles podem ser usados de 3 formas. Eles podem usar de forma aromática, que é a forma mais comum que as pessoas usam, que é pingando uma gotinha na mão, fazendo a massagem assim com as mãos, né? E inalando em forma de concha. Para você ter uma ideia do poder de um óleo essencial, quando você inala um óleo essencial, ele atinge o sistema límbico e começar a produzir substâncias já no seu corpo, não demora nem 30 segundos. Então, a ação é realmente imediata, é muito forte, principalmente pela forma inalatória. Mas você também pode utilizar em massagens de forma tópica e também alguns óleos podem ser ingeridos. Só que para ser ingerido, o óleo tem que ser extremamente puro, ou seja, não pode ter nenhum conservante, nenhuma matéria química, porque senão ele vai fazer mal. Então, a ingestão de óleos essenciais, ela precisa ser orientada por um aromaterapeuta, você tem que saber qual óleo pode ingerir ou não. Tá? No caso do meu estômago, eu ingeri um blend de óleos que é o meu salvador em todas as questões gastrointestinais aqui em casa, comigo com os meus filhos, né? E o Diasma foi também um blend dessa empresa que eu trabalho, que também ele fortalece o pulmão, fortalece o sistema respiratório como um todo, ajuda no chakra cardíaco, abrir o chakra cardíaco, né? Que é o chakra que está ali ligado ao coração, aos pulmões, né? Eu recebi... É um chakra ligado ao receber também, quando a gente fecha nosso coração, não recebo, né? Então, quando você abre receber também. Isso mesmo, né? Então, essas são as propriedades dos óleos, né? E, assim, aqui eu trouxe, assim, os óleos essenciais, eles são utilizados desde a época de antes de Cristo. Antes de Cristo, lá na época dos egípcios, eles já utilizavam os óleos. A Bíblia, eu adoro a Bíblia. A Bíblia cita muitos óleos essenciais. Assim, aquele rei Salomão, naquele Cantares, que são as coisas dele, ele fala, ela tinha cheiro de nardo, ela usava mirra. Foi construído com madeira de cedro, que também tem óleo essencial, porque ele sabia das propriedades espirituais do cedro. É verdade. Então, assim, os aromas, eles eram utilizados, por exemplo, para mumificar, né? O processo de mumificação, né? Eles balsamavam os corpos com óleos essenciais. E hoje nós temos aí múmias, né? As pessoas encontram, né? As múmias aí, elas são realmente conservadas graças à ação desses óleos essenciais, né? Então, desde antigamente... Cada óleo maravilhoso para a pele. Ó, você tem uma ideia, Cleópatra, ela usava mirra. Olha que usava delícia. mirra. Sim. Esther, que é citada na Bíblia, ela se preparou durante 1 ano para conhecer o rei, né? E durante 6 meses ela utilizou o óleo de mirra para manter a beleza dela. Para ela se preparar, manter bela, para poder se apresentar ao rei. Então, os óleos essenciais, eles realmente, a gente às vezes passa aquele creme que é cheio de parabeno, cheio de petrolato, aquela coisa, mas os óleos essenciais, eles têm uma ação magnífica na pele, né? Então eles são realmente incríveis. E, por exemplo, assim, Vânia, porque, gente, a gente não tem só o corpo nosso, a gente pensa muitas vezes, eu tenho corpo físico, né? E tem aquela máquina Kirlian, você bota o dedinho, a mão, ela fotografa a tua aura. E eu tinha um amigo que fazia testes, e era muito interessante, sabe? Por exemplo, teve uma vez que eu já dancei profissionalmente, eu estava no auge de apresentação, minha aura estava vermelha, mas não era de raiva. Isso era super importante a gente saber o histórico da pessoa. Estava vermelha de tanta atividade física. Mas ele foi ver pessoas assim, como é que estava a aura de pessoas deprimidas, de pessoas que usavam drogas, e às vezes, gente, tinha buraco assim, ela não era fechadinha, assim, tinha buraco, e aí a gente via entidades entrando, sabe? Assim, você via literalmente os espíritos influenciando, pareciam uns amendoenzinhos, assim, né? E a gente tem outros corpos, que nós temos o corpo sutil, o corpo etéreo, o corpo emocional, mental, corpo energético, o corpo espiritual. Eu acredito, Vânia, vou perguntar a Vânia, que esses olhos não trabalham só na essência, porque são frequências, eles devem trabalhar na frequência sutil. Não sei se a coisa fala alguma coisa sobre isso, se a empresa fala alguma coisa sobre isso. Fala?
Sim, os olhos, eles, por eles serem vibração, né? E a gente emana, a gente tem um campo eletromagnético, né? Então, esses olhos, eles ajudam no processo de limpeza dos chakras. Chakras, você já pode falar um pouquinho melhor, né, que eu, mas nos chakras, você pode equilibrar os seus chakras utilizando óleos essenciais. Para quê? Para que eles possam rodar, né, girar de forma harmônica, para que eles possam ficar grandes, né, e centralizar, né, os meridianos do corpo, né? Então, você pode, sim, utilizar os óleos essenciais também, para isso, sim. Ajuda nos corpos sutis também. E chakra, gente, a gente tem os 7 principais, que são nessa linha aqui. Mas, na verdade, nós temos chakras espalhados pelo seu corpo inteiro. Mão, pé, cabeça. E, assim, só que a gente tem os 7 principais. É igual os arcanjos. Sabe, os arcanjos? A gente sempre vai falar, arcanjo Miguel, arcanjo isso. Nós temos 7 arcanjos que são ligados aos raios do divino. Mas isso não significa que tenha só 7 arcanjos. Tem milhares, coitados, de arcanjos. Então a gente tem uma galera, um clube de assinatura para pedir ajuda no céu. Assim, é que a galera conhece, tem os mais famosos, mas não significa, se você for pesquisar, tem vários, Aniel, isso, um monte de arcanjo. E se a gente pesquisar, tem muito arcanjo. Mas é igual chakras, nós temos muitos chakras espalhados pelo corpo, mas temos os 7 principais. E esses 7 principais estão ligados com emoções, estão ligados com órgãos e assim por diante. E até com aspectos psicológicos. Então, acredito Peraí, gente, quem chegou depois, boa noite. Vou convidar vocês a usarem o aviãozinho, chamarem seus amigos, inimigos, família, colega de trabalho. Que os inimigos, às vezes, precisam ouvir isso também. Mas parar de encher o nosso saco. Ficar uma pessoa feliz, né? Por que o cara está enchendo o teu saco? Porque ele não está feliz. Deve ser, né? Então, traz o inimigo para ele ficar feliz. E aí, amores, quem não segue a Vânia, segue a Vânia, por favor. Ela é Vânia... CN Freire. Deixa eu botar aqui rapidinho. Peraí, Vânia, peraí. Vânia de quê, Vânia? C de casa, N de navio, Freire. C de casa, N de navio, Freire. Ó. Freire. Tá certinho, né? Isso. Tá, eu sou Marta Fernandes, tá aqui em cima. Aí vocês me seguem também. Bora lá contribuir. Mas então, amores, o que acontece? Nesse momento, Vânia, que a gente está, por exemplo, fica assim, ai meu Deus, o que vai acontecer? Será que a Rússia e a Ucrânia vai acontecer uma terceira guerra? Como é que vai ficar a economia do Brasil, isso aquilo? Qual óleo você pode fazer para a pessoa se equilibrar espiritualmente? Eu pergunto por quê? Vou até explicar o porquê eu estou perguntando a nível espiritual. Porque tudo começa no sutil. O espiritual precede a matéria, gente. Precede a matéria. Você pode falar assim, ela viaja. Não viaja. Você falou assim, você estava lá na tua casinha, aí você viu a coisa, Vânia, ou recebeu da Vânia, ou recebeu de mim, eu vi no Instagram que a gente ia ter uma live. Quando estava chegando a hora, você pensou, vou assistir a live. Você não foi assistir nada. A gente pensa antes, esse sutil acontece por aqui, a nível de pensamento. E a gente, às vezes, pensa que a gente não tem influências espirituais, mas tem. Eu, por exemplo, quando eu venho para cá, eu faço sempre uma oração, que todos que a gente vai ser uma contribuição, assistam esses vídeos. Então, você tem, às vezes, quem está assistindo é você e as entidades que estão perto de você. Aí elas, vai lá, que eu quero que ele receba lá. Exatamente assim, gente. Assim, a gente pensa que está sozinho, mas a gente não está sozinho. E quando, provavelmente, você usa os óleos essenciais, os espíritos de afinidade recebem a fragrância, recebem essa essência. Parece doido, mas é como se fosse assim. Nós temos elos, vou fazer assim, elos. Vou fazer. Finge que isso aqui é um elo espiritual. Aí, a minha mãe já faleceu, mas ela deixa de ser minha mãe por causa disso, não. Então, eu tenho um elo espiritual invisível com ela. De que ela é meu antepassado já. Quando eu tomo algo que me faz estar harmônica, essa energia chega à minha mãe. Não só chega o meu corpo físico, não só chega meu namorado, por exemplo. Quando a Vânia não está histérica, os filhos com certeza ficam mais calmos. Por quê? Porque a nossa influência
de vibração influencia a nossa casa, as nossas relações e assim por diante. Então, Vânia, que óleos você acha assim, dentro desses 200, né? Você pode dar uma dica de 1 ou até uns 5, assim, que você acha que harmoniza nesse momento de mundo tão caótico? Ó, o óleo que eu simplesmente amo, porque ele é o rei dos óleos, é considerado o rei dos óleos, é o olíbano, né? O olíbano, ele é o óleo conhecido como frankincense ou óleo de incenso. E para você ter uma ideia, Jesus ganhou esse óleo quando ele nasceu, pelos Reis Magos. Jesus, quando nasceu, recebeu o olíbano, que é o incenso, a mirra e o ouro. A mirra e o incenso são óleos essenciais. E na época, esses óleos essenciais, tanto o frankincense quanto a mirra, eles eram até mais caros que o ouro, tá? Então, na antiguidade, esses óleos eles eram comerciados com um valor muito maior do que o próprio ouro, porque eles conheciam as propriedades espirituais que existiam nesses óleos, né? Então, eles tinham já essa sabedoria, né, de como usar os óleos. Então, o olíbano, ele é um óleo, assim, que te conecta com o divino, né? Ele é o óleo, assim, que você pode usar tanto no terceiro olho quanto no chakra da coroa, para você se conectar com o divino. Eu tenho até uma colinha aqui, porque eu assim, conheço os óleos essenciais, mas eu fui pesquisar mais a fundo, né? Então, assim, o óleo de frankincense, ele é extraído de uma árvore. E essa árvore, ela... assim, um Frankenstein. Esse é o nome que precisa. Eu chamo ele intimamente de Frank. Eu já criei intimidade com esse óleo, sabe? Como é que a gente usa e vira um Frankenstein? É o óleo que, na verdade, é o óleo que eu mais uso, tá? É um óleo que quando acaba tem que ter outro já na sequência, porque eu utilizo demais, né? Depois eu até conto a técnica que eu tenho com o frankincense, tá? Mas ele é um óleo, ele é uma resina extraída de uma árvore da Somália, né? Que é a boswellia, né? E essa árvore, ela vive lá naquela área super árida, né? E para você ter uma ideia, a coleta dessa resina, ela tem horário para ser feita, o sol tem que estar extremamente forte, o sol tem que estar fino para você conseguir fazer a extração desse óleo, tá? Então ele é considerado um óleo nobre. As pessoas que colhem esse óleo têm que saber como que cuida dessa árvore para que ela continue dando essa resina, porque a gente, quando a pensar em extração de óleos, são tirados das plantas. Então a gente tem que ter uma cultura sustentável aí para a gente não... Pensando no meio ambiente, pensando no planeta como um todo, para que a gente sempre tenha esses recursos a nosso favor, né? Então, o processo de coleta dessa árvore tem que ser bem pensado, bem realizado, né? E ela é usada milenarmente já em cerimônias religiosas, casamentos. Ela também é utilizada para embalsamar os corpos, né? Foi utilizada para, inclusive, embalsamar Jesus, né? Ela tem um perfume muito poderoso que ajuda na meditação, promove tranquilidade, promove calma, ela te ajuda a respirar melhor durante os processos meditativos, tá? Então, esse óleo, ele faz, na verdade, você tem que ter contato com a sua alma, tá? Ele é um óleo, assim, magnífico, tá? Que mais? Ele invoca a sensação de felicidade, ele eleva o nosso espírito. Olha só como é poderoso esse óleo, né? E esse óleo é atribuído a ele uma força masculina, tá? A mirra é atribuída uma força feminina. Né? Então, que legal. Olha só, Jesus ganhou os dois, né? Um óleo com força masculina e um óleo... Para ele ter bem o equilíbrio masculino e feminino. Você vê? Porque, né, ele era dias, né? Mas, por exemplo, Vânia, curiosidade, eu que tenho a abertura muito grande de espiritualidade, de acessar, eu uso, fico desequilibrar, porque, tipo assim, acessar o divino, eu já acesso, assim, é igual assim, gente, uma vez eu fui tomar Santo Daime, ayahuasca. Meu Deus, eu tive que lidar com uma situação, porque eu fui embora. Eu sabia na minha mente lógica que eu estava viajando, mas eu não conseguia dominar. Foi uma situação muito delicada que eu achei para mim. Então, eu estou perguntando assim, por exemplo, eu que já tenho essa abertura, se eu botar esse óleo, eu não vou ficar muito
Não é bom aterrar, equilibrar, botam aqui. Como é que é isso? Para uma pessoa que tem sensibilidade também. Esse óleo ele já é um óleo aterrador, né? Porque como ele é extraído de uma árvore, né? Ele já é um óleo aterrador. E, por exemplo, o cedro também é um óleo aterrador, né? Não, mas esse outro que você falou que abria para o divino e tudo mais, por exemplo, aí a pessoa vai usar, não sabe, tem sensibilidade. Será que ela pira? Não. Bom, pelo menos nunca me chegou nenhum caso de que a pessoa pira porque usou óleo, né? O que não pode é usar demais, né? Por exemplo, uma gota que você usa, o óleo é muito concentrado, então você usa uma gotinha. Você pode, antes de uma meditação, passar aqui no terceiro olho, passar aqui no chakra, ou passar na sola dos pés, né? Mas assim, você não vai passar, por exemplo, no difusor. No difusor eu não coloco 20 gotas, eu coloco 4 gotinhas, né? Então, você não vai pirar, porque você já tem uma sensibilidade. Entendi. Tá? Então, o olíbano, para mim, ele é para mim é um dos queridinhos que eu tenho, tá? Ele ajuda também no processo de aliviar depressão, ansiedade, né? Para ajudar no emocional, né? E também ele dissolve vínculos do passado, né? Rancores, aquelas coisas que você precisa, né? Transmutar aí, ele também ajuda nesse processo. Tem gente que vai botar ele numa garrafa. Quero de litro, né? Vai liberar logo, né? Então, o frankincense, eu tive uma experiência bem interessante com o frankincense, porque o meu filho, ele já teve dermatite atópica, né? E ele voltou a ter uma crise, né? E ele desenvolveu uma ferida bem feia na perna, sabe? Embaixo do joelho, assim, pegando toda a parte da perna, os pés, ficou a carne viva, né? E aí eu fui recorrer aos óleos, porque eu já sabia que a medicina tradicional não ia me ajudar nessa questão, né? E aí eu peguei, né? Fui me orientar com uma aromaterapeuta, me passaram um blend para eu fazer. E aí, quando eu fui preparar o blend, eu fiz o que você me ensina nas aulas, né? Eu fui perguntar para o universo, para Deus, se era aquilo mesmo que era para eu usar. E aí, a minha voz interior, como fosse uma centelha divina, falou assim: não, Vânia, só o óleo de Jesus. Olha! Aí eu falei assim, sério? É só ele mesmo? Eu perguntei de novo, né? E aí veio aquela coisa, né, dentro de mim, Vânia, é só ele. E aí eu perguntei, né, mas como que eu uso, né? Eu diluo, passo puro, e aí ele me mostrou a diluição, né? Ele deu aquela vontade de pegar o óleo de coco para eu poder diluir. E aí eu perguntei quantas gotas do óleo eu precisava usar. E aí caiu a quantidade de gotas certinha na minha mão para eu poder passar. E eu comecei a passar todos os dias na perna dele e a perna dele simplesmente fechou. A pele dele tá linda, incrível, sabe? E eu tinha levado ele já em vários médicos, nenhum médico fechava o diagnóstico, cada um falava uma coisa, eu falei, não, a medicina não vai me ajudar, porque nem eles entram em acordo. Eu vou recorrer a Deus. Vou recorrer a quem realmente, né, tem a resposta. E o óleo essencial aí, depois dessa experiência aí, o frankincense para mim é o óleo que não pode faltar em casa mesmo, né? Ajuda no processo de a gente passar no rosto, diminuir as rugas, linhas de expressão, ele é incrível. Que legal. Eu vou comprar aquilo. Ó, gente, a gente não é irmã, a gente é amiga. Você tem o óleo de nardo? Quando eu fui a Israel, eu comprei uns óleos, lá vende, né? Aí eu comprei um óleo de nardo. Ele é lindo, lindo, lindo. Parece uma framboesa, assim, a cor. E tem um cheiro. Eu vou te mostrar, peraí. Eu botei até numa garrafa de vinho. Peraí, gente, sabe, gente? Vai falando com o povo que eu vou pegar, peraí. Deixa eu achar o meu frankincense aqui, o meu queridinho aqui, ó. Cadê? Meu queridinho aqui, ó, frankincense. Óleo da conexão espiritual. Maravilhoso. O que eu mais posso indicar para vocês também, para equilíbrio, né? É o óleo Balance também. Ai, que lindo! Eu adoraria. Nossa, que lindo! Eu adoraria. Lá eles vendem assim, sabe? Eu adoraria. Vocês estão abertos a ver se puxa, usa os seus superpoderes e puxem para você. Sentiu o cheiro. E ele fica, tá vendo? Ele fica meio vermelhinho. Deixa eu botar aqui assim. O aroma é gostoso? Nossa, maravilhoso.
Eu escolhi Nardo porque o rei Salomão, eu sou assim com o rei Salomão, né? O rei Salomão fala muito de nardo, disse que ele achava que as mulheres ficam muito... E fica mesmo, fica muito cheiroso. Mas ele é aquele óleo, né? Então a gente tem que botar pouquinho, porque senão aqui, eu moro no Rio de Janeiro, é muito calor, o óleo fica meio gosmento. Então tem que botar pouquinho, porque ele aí exala muito. Tem que botar pouquinho, senão vem uma abelha. E ele é muito concentrado, né? Os óleos essenciais são muito concentrados, então você tem que usar bem pouco mesmo. Tá? É questão de uma gotinha ali, para poder, já tem ação com uma gotinha já. Não precisa de mais que isso. Por isso que eles usam bastante, né? Nossa, usam bastante. E assim, o que eu ia te perguntar também? E assim, quando você está sentindo que está com um ambiente pesado, uma energia pesada no seu ambiente, porque assim, gente, às vezes a energia está pesada no nosso ambiente, nem é por causa da gente, é por causa dos nossos familiares, é porque as energias estão pesadas mesmo. Na época do Covid, assim que foi lançada a energia o assunto do Covid, ficava aquela, morreu tanto, não sei o quê. Gente, eu que tenho sensibilidade, parecia assim, que era um peso. Sabe quando vai chover, aquela tempestade, era uma nuvem negra, assim, sabe? Tava um peso no planeta. Então, às vezes, a energia está pesada, não é nossa, não. É da manipulação que fica a mídia fazendo, muitas vezes, as informações para a gente ficar com auge de medo, ficar com desesperança, e às vezes a gente abre o campo e as outras energias chegam na tua casa. Então, assim, se tem alguma dica para a gente botar... Porque, assim, eu chego e falo, pode sair. Capim-limão. Pode sair, mas assim... Capim-limão, leva pra ele. Maravilhoso. Capim-limão. Para tirar a energia negativa, pôr no difusor, difundir na casa inteira. Ele é incrível. E ele tem um aroma gostoso, sabe? Daquele gostinho de chá, sabe? Ele... Não, mas explica que não é para ficar na sogra. Atenção, não, eu li aqui. Eu li essa ideia na cabeça de alguém pensou, vou jogar na minha sogra. Não, não é para jogar nas pessoas. A sogra chegou, joga na sogra e corre embora. Ou para passar, né? Ou borrifar um monte assim no corpo, né? Para a energia da sogra não pegar, né? Eu nem sei se a minha sogra está aqui, ai meu Deus. Não, mas eu não sei mesmo. Não, mas então ajuda a afastar essas energias densas e tudo mais? Sim, ajuda. Ele tem essa propriedade também, tá? Além de acalmar, dar um sono gostoso, ele também tem essa propriedade de limpar os ambientes. Eu gosto muito de colocar no difusor quando eu limpo a casa, tal, e eu gosto de colocar ele igual o difusor em cada cantinho da casa para poder dar aquela purificada também energética. Alfazema também? Sempre ouvi falar que alfazema é bom também para isso. Alfazema também? Alfazema eu não conheço. O óleo de alfazema não conheço. O alfazema, o pessoal fala que às vezes é o de lavanda, né? Eu conheço lavanda, tá? Não sei se alfazema é a mesma coisa que lavanda, tá? Mas a lavanda também ela é diferente. A flor de alfazema e a folha de lavanda. A lavanda é meio uma folha, que eu conheço como folha. A alfazema, eu conheço, ela é compridinha, meio roxinha, sabe? Não, então, assim. A lavanda, ela também, a flor dela é comprida e roxa, né? Tem gente que fala que a alfazema é a mesma coisa que lavanda. Ah, é? Né? Eu conheço como lavanda. Mas eu vi diferente, então não sei também. Porque também tem coisa de região que muda um pouco, né? Se você está numa região, a planta se adapta de um jeito, né? E outra coisa que eu ia dizer, tem para prosperidade? Atenção, galera! Atenção! Bom, pergunta mais importante da live. Tem para prosperidade? Boa noite, Edson. Falei na hora da prosperidade, o querido chegou. Gente, só rapidinho. O Edson é um atleta paralímpico, eu sempre falo errado, mas corrigi. Paralímpico, e a gente fez uma live super show, tá aqui no meu Instagram, também convido você a assistir. Esse homem dá ele é um exemplo vivo de como superar situações e dá 1000 dicas super boas também, sabe? Para a gente ficar mais consciente, o que a gente pode ajudar as
pessoas que são deficientes, que às vezes a gente para no lugar errado, a gente vai no banheiro que não é para ir, entendeu? Então, agora vamos voltar lá. Fala aí, meu amor. Dica para prosperidade. Atenção, atenção. Para ganhar na Mega Sena. Eu gosto do óleo de alecrim, porque ele é um óleo, é o óleo do conhecimento, né? E que te ajuda nas transições, né? E para você ser uma pessoa próspera, né, você tem que ter uma visão ampliada, né? Você precisa estar aberta a mudanças, tudo. Então, ele é um óleo que te ajuda nesse processo de você buscar conhecimento, né? De você ir atrás, né? Para você poder conquistar as coisas, né? E ele também ajuda também no processo de você conhecer o seu eu profundamente. Vou corrigir só uma coisa, não vá atrás de nada. Não vá atrás de nada. Gere, crie, atraia. Também. Tá vendo? Tem uma crencinha ainda que eu preciso, né? Tem uma crencinha aí. Todo mundo, eu também, gente. Eu também. É mais fácil eu reconhecer a crença dela do que a minha, porque as crenças são inconscientes, tá, povo? Então é muito mais fácil eu perceber a crença do outro do que a nossa. Isso é super normal, tá? Porque a gente tá falando, sai o que o inconsciente fala algo. Aí você fala, opa! Sabe? Aí é mais fácil eu conversando com ela, ela fala, Marta, olha só, presta atenção no que você falou, do que a pessoa mesmo, sabe? Perceber. E assim, mas o alecrim também é ligado à alegria, não é? Os óleos cítricos são ligados mais à alegria. Bergamota, limão, limão siciliano, tangerina. Tangerina é maravilhoso como um óleo da alegria. E a tangerina ela é ótima também porque ela ajuda você, durante o dia, a produzir serotonina. E com a produção de serotonina durante o dia, você consegue ter uma noite bem dormida, né? Então, por exemplo, meu filho, depois que eu comecei a usar a tangerina no difusor, ele começou a dormir super bem. E eu não entendia, porque a tangerina, por exemplo, para mim, ela me deixa extremamente elétrica. Ela me deixa... É aquele óleo que quando eu tô para baixo, eu falo, opa, deixa eu respirar uma tangerina para poder, né, eu acordar para a vida, né? E aí, para o meu filho fazer ele dormir bem. E aí eu ouvi de um médico, por quê? É por causa da produção de serotonina, que quando você produz serotonina plenamente durante todo o seu dia, à noite você vai produzir melatonina. Então, muitas vezes as questões de sono não é ligada porque é algum problema, tá? Às vezes é porque a pessoa está produzindo pouca serotonina durante o seu dia, né? E aí, durante a noite, ela não está produzindo o hormônio do sono para poder ter uma noite bem dormida. Então, se você quiser elevar a sua alegria, elevar o humor, são os óleos cítricos. Pode fazer a experiência. Você pega uma laranja, sente aquele cheirinho de laranja, assim, pra você ver, sentir a energia que tem aquele óleo, aquele cítrico, quando você respira. Mas assim, normalmente a alegria é uma coisa de que é meio simples, sabe? Assim, eu sou de natureza uma pessoa alegre, assim, eu sou muito grata a estar viva. Sou muito grata por estar viva. Eu gosto da vida, sabe? Eu não sou apegada à vida. O dia que Deus fala, bora lá, eu já. Tá tão divertida que dá para ter mais um pouquinho, mais de 50. Mas se ele quiser, bora lá. Entendeu? Assim, eu gosto muito da vida. Mas eu acho que muita gente está precisando de alegria. E é muito engraçado, até que eu vejo uma galera nova, sem propósito, uma galera nova, meia se sentindo perdida, sofrendo muito de depressão, nova mesmo, tipo 18, coisa assim. Então é legal a gente saber como dar uma dica. Eu não vou dar dica nenhuma, eu falo, vai para a Vânia, que a Vânia sabe tudo de óleo. Aliás, Vânia, gente, quem não está seguindo a Vânia mais uma vez, convido a seguir. Você pode adquirir esses óleos com a Vânia, tá? Ela tem como fazer assim, um bate-papo com você e ver qual é, dentro da sua situação, acredito eu, qual é o óleo mais adequado, quais são os óleos mais adequados, e às vezes você fala, mas eu não tenho dinheiro para tudo, ela tem provavelmente como ver qual é aquele que pode ir mais no ponto-chave do que você está precisando para começar, entendeu? E é também importante, eu acho, encontrar um bom óleo, né, amor? Porque, como ela disse, nem sempre o óleo é um óleo de qualidade. Então, às vezes, a gente fica, mas é caro, né? Às vezes, é a tua vida, é tuas questões. Então, é legal você se valorizar e falar que você merece, sabe? E caso você também queira conhecer sobre leis divinas, como botar na prática. Quando eu falo de espiritualidade na prática, gente, não é para falar, mas aí tem isso, tem aquilo. Não, é para você entender o que acontece no mundo espiritual, para que a tua vida corra de uma maneira assim, tua vida flua.
que às vezes a gente está com um obstáculo, como eu falei, porque você não está sabendo usar as leis. Você fala, mas eu sou uma pessoa tão boa. E de repente você está se metendo numa coisa que não é para se meter. E aí você está pegando o karma de uma pessoa, porque você foi se meter, tipo, eu sou uma pessoa boa, vou ajudar essa pessoa. Mas você perguntou ao divino se é para você ajudar? Às vezes a pessoa, mesmo sendo uma pessoa que você ama, ela precisa passar aquele desafio para crescer espiritualmente, para que ela resgate coisas que ela plantou. E a gente vai se meter sem perceber o todo, sem pedir orientação, vai lá e se mete, a pessoa não evolui, você não ajuda, e você ainda pega, sobra para você o que é dela. Então, às vezes, são esses esclarecimentos que a gente vai trazendo, nada ligado à religião, mas, oi, querida, tudo bem? Mas não tem também nada contra a religião. Eu acho que a ideia é trazer esclarecimento, para que a gente, não é que a gente não possa auxiliar a gente, mas é saber, assim, também auxiliar, assim, ai, tadinho, eu estou auxiliando porque ele é um ferrado, porque eu estou educada. Mas pensa, não é a ferrada a palavra que eu ia usar, mas eu sou educada. Aí você acha que ele é um ferrado, porque ninguém é ferrado, gente. Todo mundo tem essência divina dentro. Todo mundo. Do Papa Francisco a Hitler. Por que esses opostos, né? Porque às vezes a gente fala, é santo, não tem sombra. Lógico que tem, porque todo mundo tem sombra. Ah, Hitler matou um monte de gente, não tem luz. Nem que seja 1% tem. Então, a pessoa tem, mesmo que ela esteja na rua pedindo comida, ela está sem a consciência. E talvez durante essa encarnação a consciência não venha. A gente não sabe. Mas que ela tenha o potencial, tem. Está adormecido como o nosso. O nosso também está adormecido, gente. Que a gente tem que usar ferramentas de conhecimento, ferramentas de, às vezes, fazer curso, ferramentas de óleo essencial, ferramentas de leitura, ferramentas de meditação, ferramentas de oração. São N ferramentas, porque a gente recebe uma carga falando, você não pode, você não é capaz, você isso. Mostra para você uma coisa física e fala, ó, isso não tem saída, sabe? Aí você se acha pequeno, né? Então está na hora de a gente resgatar o poder nosso, não é poder sobre o poder que a gente tem dentro. Mas muitas vezes a gente não está acreditando no nosso poder e, de repente, um óleo essencial libera isso. Né? Libera isso. A Kathleen está aqui comigo, né? A gente andou no fogo. Assim, fui fazer uma vivência com o Rodrigo Cardoso e andou no fogo. E qual é a vantagem de andar no fogo? Né? É falar, eu andei no fogo, andei no fogo. Eu acho que a número 1 de andar no fogo é que vai lá que você tem mais poder do que você pensa. Sabe? Porque a gente se prepara, o que é? Olha, eu fui a 2 vivências com o Rodrigo, teve que quebrar madeira, sabe? Na primeira, gente, que eu fui, a madeira quebrou assim. Na segunda que eu estava, eu quebro madeira, eu quebrei 2 madeiras, eu isso, não sei o que, pisei num buraco, torci o joelho. Pronto, gente, eu batia, 20 vezes batendo, troquei de braço, a madeira não quebrava, parecia que eu estava batendo numa árvore. O que aconteceu? Faltou meu estado interno. Aquela situação foi muito interessante para eu ver, quando a gente fica se achando, fera, peda. Você, às vezes, acontece alguma coisa que você se ferra para trazer sua humildade novamente, sabe? Aí, quando fui andar no fogo, eu fui. Falei, caraca, eu andei em 2 metros, agora é 7 metros, e eu tô com o joelho machucado. Aí eu tive que muito mais trabalhar minha cabeça, sabe? Eu ia desistindo, aí cheguei, Rodrigo, você tá com o joelho machucado, aí problema seu, se você quer perder a oportunidade, eu não posso fazer nada, as consequências... Fiquei com uma raiva dele, que grosso, senhora. Mas foi bom que nasceu a raiva e eu fui andar no fogo, sabe, gente? E deu tudo certo, eu tô aqui contando isso. Então, mas o andar no fogo traz muita potência que a gente tem. O que vocês todos que estão aqui, passaram aqui, vão passar por aqui, tem de potência que você não está acreditando? O que você pode, que você nem está imaginando que você pode? E se você tem um papel super importante para mudar, mudar o quê? A sua vida, a vida de quem está perto de você, a sua comunidade, entendeu? Então,
A gente tem essa potência. E a gente o que faz? Vânia tendo essas coisas maravilhosas, não dá para ela ficar assim, ó, escondida. Ela tem que botar a cara no mundo e falar, hoje eu vou falar, sei lá, da tangerina. E fazer uma live da tangerina. Hoje eu vou falar do limão. Hoje eu vou falar não sei do quê. Por quê, gente? Isso traz informação. E o mundo está precisando de informação. Pode ser que a pessoa nem compre com ela, mas de qualquer jeito, às vezes o que ela fala, a pessoa fala, cara, eu vi uma moça que está aqui, ela não tem, mas ela pode me emprestar para usar. Então, sabe, a gente tem que hoje em dia, amores, colocar do jeito que a gente pode, ser contribuição para o mundo. A ideia é ser contribuição mesmo. Sabe? Alguém quer fazer uma pergunta, uma declaração de amor, uma crítica, um elogio? Ô, Marta, você falou da questão de muitas pessoas falam que o óleo é caro, né? E hoje em dia a gente também tem que ter toda uma consciência com o planeta, né? Quando eu fui procurar óleos essenciais, fui entender sobre óleos essenciais, eu queria saber com que empresa, né, que eu poderia trabalhar, né, com os óleos, né? E aí eu descobri que a doTERRA, ela tem um projeto social incrível em todo o planeta. Porque onde ela tem plantio de flores, de plantas, de árvores para produzir os óleos essenciais, ela faz parceria com as comunidades desse local. Então ela consegue pagar um salário melhor, ela consegue melhorar a situação da comunidade, às vezes construindo uma creche, um hospital, que nem, por exemplo, onde é fabricado o frankincense, extraído o frankincense. A doTERRA, por exemplo, construiu um hospital, porque lá eles não tinham hospital. Os quartos eram feitos por uma parteira que tinha na comunidade. Depois que eles chegaram lá, eles conseguiram formar mais 20 parteiras, né? Então, é importante, não só nos óleos essenciais, mas em tudo que você consome, você ter a consciência do que você está devolvendo para o planeta, né? Vai comprar um detergente, essa empresa tem uma consciência ambiental, tem uma consciência, tem um projeto social. Vou comprar uma roupa, será que tem trabalho escravo por trás dessa roupa? É você conseguir, dessa forma, com o seu consumo, você conseguir mudar o planeta, né? Então, não é porque você, mas sou só eu fazendo, né? É como você sempre fala, né? O poder do pouco, né? Não é porque é uma pessoa, né? Imagina uma pessoa, cada um fazendo um pouquinho, quantas pessoas a gente não pode atingir, né? Então, quando eu fui trabalhar com os óleos, eu procurei também. Então, assim, quando eu vou oferecer um óleo, né, para ajudar alguém, não estou só vendendo um óleo, não é só a pessoa que está recebendo benefício. A pessoa que colheu aquela planta, aquela comunidade também está sendo beneficiada, né? Então, tem todo uma egrégora, todo um trabalho por trás disso, né? E a gente leva isso para a vida, né? Para tudo. Poxa, isso é super importante que você falou, gente. Eu não vou poder muito comentar, porque eu não sei como é que o Instagram reage. Hoje, eu até botei no grupo fechado do curso o Anaí Ribeiro falando sobre um óleo que normalmente a gente usa para fritar coisas, que é péssimo, Ele falou, olha, girassol existe, amendoim existe, isso existe, esse coisa não existe. Eles vendem e a gente às vezes não tem, eu não vou falar o nome, porque eu não sei se pode dar problema, isso às vezes não tem, sabe? Então o que acontece? A gente tem que começar a ficar alerta, porque existe uma indústria farmacêutica muito forte, e nisso tem uma indústria de doença, sabe? E essa indústria de doença, ela cria, é como assim, a Bayer muitas vezes, não sei se pode falar, mas ela também é relacionada a coisas de alimento. Como é que pode uma indústria de veneno estar relacionada a coisas de alimento? Não sei nem se eu posso falar isso, mas a gente tem que começar a questionar o que a gente vai comer, o que a gente está fazendo. Às vezes você fala assim, eu vou usar margarina que é mais barato. Margarina, gente, é plástico, nem mosca, deixa dentro, nem mosca pousa. Então, a gente tem que ter essa consciência. Às vezes esse barato vai ser caro daqui a uns anos para você, por causa do impacto que vai ter na sua saúde. Então, a gente precisa começar a se informar, a gente precisa ter essa ideia de plantar uma horta caseira em casa. E é uma necessidade que a gente dá, o orgânico da casa. Aqui no Brasil, na verdade, você joga algo lá no asfalto. A gente tem uma terra maravilhosa. Aqui no Rio de Janeiro, quando você vê a árvore, sai do asfalto. Então, assim, o Brasil é uma terra muito fértil.
A gente começar com essa importância, mas, acima de tudo, valorizar o trabalho que está sendo feito, sabe? E se você está achando assim, cara, eu estou num momento muito difícil, aqui mesmo tem muita coisa gratuita, gente, a dar dica para você começar a pular desse destino inferior, que é a pobreza, a escassez, é destino inferior. Um destino superior de abundância e tudo mais. E uma dica número 1, gratidão. Agradece pelo momento, sabe? São divisões diferentes, mas mesmo assim sendo divisões diferentes, querida. Não vamos ter ilusões que não tem objetivos aí por trás. Eu acho que mesmo quando fala assim, são divisões diferentes, porque aí fala que são divisões diferentes, a gente não tem um olhar mais profundo, sabe? A gente precisa ter esse olhar mais profundo, qual é a intenção que está ali, sabe? Mas tudo bem que a gente pode ter pontos de vista diferentes. Agora, amores, a primeira coisa que começa a mudar é você ter gratidão. Tenha gratidão até pelo seu desafio, porque o seu desafio, ele veio como uma contribuição para o seu crescimento, seja espiritual, de visão de mundo, ou até de potência que você tem dentro, sabe? Então, eu não quero também... A Vânia tem filho, também não quero fazer a live longa demais. Se alguém tiver uma pergunta, essa é a hora. E agradecer a presença da Vânia. Fala aí, Vânia, como é que te acha? Como é que você pode fazer as vendas e tudo mais, por favor? Pode me chamar no Instagram, mandar uma mensagem para mim no meu direct lá, que eu respondo as perguntas, né? Pode perguntar sobre questões físicas, emocionais, vibracionais. Você deve ter um questionáriozinho também para ajudar a pessoa, não tem? Anamnese, sim. A precisa fazer uma anamnese, sim. Então, gente, eu não vou trazer ninguém que é ruim. Eu sou assim, eu não trago ninguém que eu não acredito no trabalho, que eu não acredito no caráter da pessoa. Então, eu acredito no trabalho da Vânia, eu sei das intenções dela, da visão dela de mundo, tá? Então, você querendo, vai lá. Mesmo que você não queira, acompanha. Vamos trabalhar a gratidão. Quem não está me acompanhando, me acompanha. Quem não está acompanhando a Vânia, acompanha. Eu vou baixar essa live aqui. Se você achou que é uma contribuição para alguém, marque embaixo essa pessoa, tá? Mas, acima de tudo, gente, vamos pensar nisso. Cuidar de si, mas observar aquilo que ela falou. O que eu estou fazendo, comprando, está tendo um impacto negativo no planeta? Busca uma alternativa para a gente começar com a força do corpo, mas que tem uma força também, né? Sim. Mesmo, por exemplo, que nem o óleo essencial. Às vezes você está com uma dor de cabeça. Um óleo essencial, às vezes, resolve. Você não precisa recorrer. Não estou falando que a alopatia ela não vai ajudar. Tem casos que realmente você precisa recorrer à alopatia. Mas por que você primeiro não tenta uma solução natural? Muitas das vezes, uma solução natural resolve o seu problema. Né? Então, você não precisa recorrer, de repente, correr até para um hospital, né? Você utilizando um óleo ali, de repente já soluciona aquele sintoma, aquela questão. Você não precisa nem ir para o hospital para poder... Olha, gente, eu não vou mostrar uma coisa para vocês. Esse creme aqui, ó. Meu pai, uma vez, foi fazer café, tem um pai de 89, e ele estava botando coisa de café, queimou a mão dele toda, sabe? Eu não conhecia óleo essencial nenhum, mas eu falei, pai, deixa eu botar esse creme aqui, o resto do creme, sabe? E aqueles do Florais de Bar, que eles trabalham com essências também. E eu comecei a usar na mãozinha do meu pai, gente, a mão do meu pai ficou muito fácil, demora um tempinho, qualquer coisa, mas não ficou com mancha nenhuma. E eu só usei isso, sabe? Então, assim, tem muita coisa, amores, e a gente, às vezes, pensa que a gente, às vezes, tem que até repensar em remédios que têm uns efeitos colaterais horrorosos. A gente precisa parar e pensar. Você não pode só vir tomar sem ler, sabe? Sem parar, sem dar uma lida e tudo mais, para você ver, sabe? Tomar cuidado com o seu corpo. É importante também. Não estou falando que não deva médico, não estou falando que não devo tomar remédio. Estou falando só que a gente tomar remédio por uma exceção e prevenir uma alimentação, tentar lidar com o estresse de maneira diferente, usar esses óleos que ajudam a equilibrar uma ser e assim por diante, né? Sim. Amores,
Gratidão pela presença de cada um que passou por aqui, vocês que estão aqui com a gente até agora. Vânia, gratidão pela sua presença. Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade. Quando quiser, para conversar um pouquinho mais sobre. A live é curtinha, né? Então, assim, não dá para a gente falar de muitos, né? De todos os olhos, mas quem quiser informação, pode me chamar lá, que eu mando informação, posso indicar alguns olhos para ajudar. E estamos aí, tá bom? Obrigada. Lembrando que ela tem filho pequeno, a gente pode demorar a responder. É igual a mim, às vezes eu tenho um monte de... Porque tem gente que fica mandando um monte de mensagem, assim, que é nada a ver, mas às vezes tem que olhar, às vezes eu demoro a achar uma mensagem, porque eu falo, caramba, quanta mensagem, demora a achar a da outra pessoa, mas não é falta de vontade, gente. Às vezes demora por causa de um monte de coisa que a gente tem que fazer também, tá? Mas a Vânia, com certeza, vai responder com amor e carinho, tá bom? Então, o pessoal que me segue, por favor, segue a Marta aí, tá? E ela é a minha mentora espiritual, ela tem me ajudado bastante nessa evolução, tá? E sigam ela tem cursos maravilhosos, tá, gente? Quem quiser se informar, vai com ela pela espiritual, a Marta entende de tudo. Pode ir lá, ela tá me ajudando muito nessa aí. E olha, gente, eu não sou aquela que atende com lado espiritual para ganhar namastê, irmãos. Não é meu feitio. Eu falo assim, Deus sabe o que faz. Procurou alguém mais descontraída. A gente quebrar essa seriedade da espiritualidade. Olha, amores, um super beijo, uma boa noite, tá? Então não esqueça, querendo óleo essencial, procura a Gata, que ela sabe tudo, tá? Super beijo. Tchau, Vânia. Obrigada.